Bom dia, professoras e professores da Diretoria de Ensino de São José do Rio Preto. Vamos dar início ao ATPC de hoje para a área de Ciências Humanas e Sociais Aplicada, Filosofia e Sociologia. Sou o professor PCNP Marcos e hoje falaremos sobre os direitos humanos e a educação em direitos humanos. Para discorrer sobre o assunto, eu convidei duas especialistas, professoras doutoras da Unesp de São José do Rio Preto, a professora Ana Paula Polacchini de Oliveira e a professora Ana Maria Klein. Bom, professores, então apresento aqui para vocês as nossas duas professoras especialistas. A Ana Maria Klein, graduada em Pedagogia e Ciências Sociais pela Universidade de São Paulo, pela USP. Ela é mestra e doutora pela mesma universidade na área temática Psicologia e Educação. Atualmente, a Ana é professora da Universidade Estadual Paulista, Unesp, no campus São José do Rio Preto, e do programa multidisciplinar Interunidades de Pós-Graduação Estrito Sensu, Ensino e Processos Formativos, que é uma parceria da Unesp São José do Rio Preto e a Solteira Jaboticabal. A professora coordena o curso de Pedagogia da universidade. Ela é presidente da Comissão dos Direitos Humanos de São José do Rio, da Unesp de São José do Rio Preto. Ela coordena o grupo do Núcleo Negro para Pesquisa e Extensão, NUP, de Rio Preto. Ela é membro do Conselho Consultivo do Observatório de Educação e Direitos Humanos da Unesp. Ela é consultora da ONU, PNUD, Unesco, em Educação e Direitos Humanos. A professora também foi membro da comissão relatora das Diretrizes Nacionais de Educação e Direitos Humanos, junto ao Conselho Nacional de Educação, que em 2012 deu origem ao documento que nós conhecemos hoje com esse mesmo nome, Diretrizes Nacionais de Educação em Direitos Humanos. E ela, então, é consultora da Unesco em programas de formação docente, consultora do MEC pelo programa Ética e Cidadania e em Educação e Direitos Humanos. E tem, então, amplas experiências aí na área da educação. Quero também apresentar aqui a Ana Paula Polacchini, de Oliveira. Ela é advogada, possui graduação em Direito pela Universidade Estadual de Londrina, especialista em Direito Constitucional pela mesma universidade, mestrado e doutorado pela Universidade de São Paulo, a USP, na área de concentração em Filosofia e Teoria Geral do Direito. Atualmente é professora universitária e pesquisadora, docente dos cursos de Direito e Medicina do Centro Universitário Padre Albino de Catanduva, do curso de Direito do Centro Universitário de Rio Preto, a UNIRP, dos cursos de Direito, Serviço Social, Pedagogia da União das Faculdades do Grandes Lagos, a Unilago, membro e coordenadora de pesquisa do curso de Direito do Centro Universitário Padre Albino. A professora ela tem experiência docente de graduação e pós-graduação nos cursos de Direito, Serviço Social, Medicina, Pedagogia, nas disciplinas das áreas de Filosofia e Teoria Geral do Direito, Direito Constitucional, Direitos Humanos e Sociais, Bioética, Direitos Socioassistenciais e Direitos da Criança e do Adolescente, Políticas Públicas e Organizações da Sociedade Civil. Bem, senhores professoras, professores, estamos aí diante, então, de duas celebridades na área do conhecimento. Espero que vocês aproveitem bem
a sabedoria dessas duas professoras, que desde já nós agradecemos ambas pela disponibilização de estar aqui conosco diante de tantos compromissos e se dedicou um pouco do seu tempo para falar conosco. Obrigado, então, às duas professoras. Antes, porém, de passarmos a fala às professoras, queria apresentar a vocês como está organizado o nosso ATPC. Então, primeiramente, teremos a fala da Ana Paula, que percorrerá sobre o assunto dos direitos humanos, seu contexto histórico, suas dimensões e os pactos internacionais que veio a surgir com os acordos internacionais entre os países. Na sequência, faremos um intervalo de 5 minutos, como de costume, um breve intervalo. E então, na sequência, teremos a fala da Ana Maria Klein, que falará para nós sobre a educação, direitos humanos, como que essa educação está organizada aqui no Brasil, né, o seu processo, o seu desenvolvimento, portanto, o que se trabalha, né, educação, direitos humanos, seus conteúdos, como podemos desenvolver esse assunto junto aos nossos alunos, né, no ambiente escolar. E por fim, faremos as considerações finais e no final vocês terão um tempo para responder ao questionário como aquele formulário, perdão, né, como de costume. O objetivo, portanto, do nosso ATPC de hoje é a formação sobre os direitos humanos e a educação em direitos humanos, bem como o seu desenvolvimento pedagógico, visando o aprimoramento do conhecimento e das práticas didáticas no ambiente escolar e, em específico, na sala de aula. Bem, espero que vocês aproveitem ao máximo desse conteúdo e que, de alguma forma, contribua para o melhoramento de suas práticas em sala de aula junto aos seus alunos. Então, um bom ATPC para todos nós. Meu nome é Ana Maria Klein e a gente está hoje aqui para conversar com vocês sobre os direitos humanos e a educação em direitos humanos. Boa tarde a todas e a todos. Meu nome é Ana Paula Polacchini de Oliveira. Também estou aqui hoje para conversar sobre direitos humanos e educação. E a gente pretende aí fazer dessa forma, mesmo que remota, à distância, um pouquinho de diálogo com vocês sobre isso que são os direitos humanos e também isso que é a educação em direitos humanos a partir até de perspectivas que se complementam. De um lado, a professora Ana Klein vem da educação e de todo um caminho aí trilhado nesse campo. Eu venho da área do direito e um dos grandes desafios que nós temos de uma forma geral, e todo mundo aqui, é associar isso tudo, sabendo que estamos nos referindo a uma base de sustentação para a convivência humana, para se travar relações éticas entre seres humanos e coletividade, e que uso que a gente faz disso tudo. Né? Como é que a gente usa isso tudo também como sujeitos que têm não só esse dever, como o direito de clamar por isso no contexto atual da sociedade em que a gente vive. Então, é legal que a gente coloque isso tudo para dialogar. Aparentemente, a gente pensa em direitos humanos como alguma coisa muito distante de nós, e será que isso está realmente distante? Né? Então, ficam aí essas reflexões iniciais para que a gente possa também pensar, mas eu estou me referindo a uma declaração de direitos humanos feita lá em 1945. O que isso deve me atingir enquanto educador, e como isso deve me atingir também enquanto alguém que é um sujeito ativo em outras existências, na vida de outras pessoas. Então, é mais ou menos essa a ideia também. A gente tem aqui um material visual para compartilhar, até para facilitar um pouco
a forma como cada um lida com essa discussão, né? Então, eu vou compartilhar aqui agora uma tela e tá dando para ver os slides? Tá. Legal. Então, a gente começa até dialogando um pouco e pensando, afinal de contas, que muitas das imagens com as quais a gente lida no nosso cotidiano, ou reproduções artísticas, em que medida elas estão distantes ou muito próximas de nós, né? Não seria nem um pouco complicado eu admitir que, para todo mundo, o evento retratado por Picasso causaria horror a todos, em todo mundo. Ninguém aqui negaria que isso se refere a direitos humanos. Todas aquelas existências impedidas, como é que isso, né, de alguma forma, estaria relacionado aos direitos humanos de uma forma geral. Ninguém negaria que isso é direitos humanos. E aí, se por acaso a gente começa a se pensar que individualmente cada uma das pessoas nessa figura, nessa cena aí que é toda destroçada, mas imagina um rosto aí de alguém que a gente até condenaria globalmente por algum ato negativo que essa pessoa teria feito. Será que essa pessoa teria direitos humanos? Né? O que leva a gente a perguntar o que são eles, os direitos humanos. E a gente poderia voltar até o início das relações humanas sendo retratadas por outros seres humanos, desde basicamente os tempos mais remotos para pensar em direitos humanos. Aqui a gente propõe um recorte que tem por referência um paradigma que é a Segunda Guerra Mundial. Por quê? Porque o que vem antes não é importante? Não, o que vem antes é muito importante, a gente vai acabar dialogando com a história, até porque ela não é linear, né? Então temos aí ciclos que vão se repetindo, se revisitando. Mas que aparentemente, a partir da Segunda Guerra Mundial, alguns novos desenhos passam a ser traçados em termos de direitos humanos. E dentre esses desenhos, um que vem tomando força também no Brasil, que é aquele que a gente pensa a partir da Constituição de 88, que é a respeito de nós mesmos, né? Nós brasileiros, o que a gente tem de tão peculiar e tão nosso que exige pensar os direitos humanos para nós mesmos também. Ficam essas considerações iniciais, né? A gente pode dizer que, se a gente for buscar um conceito, hoje, do momento que eu acordei até a hora que eu cheguei aqui para conversar com vocês, eu posso pensar em inúmeras situações em que eu tenho direitos. A gente tende a pensar neles quando eles são violados. Então, por isso, quanto menos violação a gente passa, ou quanto menos situações de naturalização dessas violações a gente passa, menos a gente enxerga esses direitos e mais distantes eles passam a estar de nós. O que eu quis dizer com isso? Hoje eu não tive nenhuma violação de um direito meu. Eu utilizei minha internet, eu tenho a minha moradia, a minha alimentação, o meu trabalho, as minhas relações afetivas. Então eu não parei para pensar nos meus direitos. Ao mesmo tempo, muitas pessoas que não têm moradia, que não têm acesso ao trabalho, que não têm acesso à água potável, não têm a compreensão ou não se acham ou não se entendem titulares destes direitos. E a violação dos direitos dessas pessoas já foi normalizada. Então, para esses, fica difícil enxergar. E quando a gente vê alguma coisa errada acontecendo e a gente identifica, que aí a gente fala, nossa, olha os direitos humanos aí. E o fato de eu ter o meu não exclui o fato de você ter o seu e de todas as outras pessoas terem reconhecidas os seus direitos humanos, né? E a gente pode dizer que eles são os equivalentes às necessidades humanas fundamentais. O que a gente precisa de fundamental para a nossa existência? E, obviamente, que o que é fundamental para a minha seria muito diferente do que é fundamental para a existência de um outro colega, por exemplo, vou pensar que não é meu colega, mas o Ike Batista. Então, o Ike Batista, sem o iate dele, talvez ele ache que as necessidades humanas fundamentais que ele tem não estariam sendo atendidas. Então, a gente não pode pensar também os direitos humanos nessa dimensão e nesse grau de comparação. Então, a gente está falando em necessidades humanas fundamentais que percebe aquilo que reconheça a nossa dignidade.
seja no meu plano material, porque vivemos em uma sociedade onde a matéria ela é importante, uma sociedade que acabou elegendo o capitalismo como caminho, né? Os nossos planos físico, psíquico, intelectual, espiritual, a gente poderia acrescentar o moral também, e não necessariamente se referindo ao moralismo. E aí isso tende a fazer com que a gente se volte para nós mesmos. Você fala, então eu tenho os meus direitos humanos e as minhas necessidades humanas fundamentais, e cada um deve ter a sua. Só que a gente vive num coletivo, e esse coletivo exige que a gente perceba o outro nas mesmas condições que nós mesmos, né? O que leva a gente a pensar também numa ideia de cidadania. E acho que essa é uma pergunta fundamental para se pensar direitos humanos. Uma filósofa muito conhecida e muito estudada, importantíssima na história dos direitos humanos, é a Hannah Arendt. E ela vai trabalhar a ideia de cidadania como, inclusive, o direito de ter direitos. Olha o peso dessa afirmação, o direito de ter direitos, como se alguém não tivesse direito de ter um direito. Eu não tenho direito de ter minha moradia, eu não tenho direito de ter a minha dignidade, a minha saúde. E se a gente reconhece o nosso direito de sermos titulares de uma série de direitos e deveres também, porque para todo direito vai ter um dever respectivo, a gente está dentro do contexto de cidadania. E há muitas pessoas que vêm sendo estrutural e historicamente excluídas do acesso à cidadania, da cidadania efetiva. A gente tem uma ideia de cidadania associada aos nossos direitos políticos, o direito de votar, o direito de se manifestar publicamente, mas também a ideia de cidadania associada à nossa plenitude enquanto ser humano. E é mais ou menos nessa linha que ela vai trabalhar. E existe aí um contexto histórico muito importante para a produção desses direitos humanos, e que caminha basicamente sendo reconhecido desde as revoluções burguesas, e a gente poderia voltar para antes delas também, para a Antiguidade Clássica, e seja na Antiguidade Clássica ou nas revoluções burguesas e na Revolução Industrial de uma forma geral, a gente começa a reconhecer a unidade do ser humano, né? Vem a ideia de sujeito de direito, vem a ideia de indivíduo, até do sujeito, né, no campo da língua portuguesa, com a primeira pessoa do singular sendo exaltada, isso começa a se desenvolver. E aí esse ser humano, ele passa a ter reconhecidos direitos e ocupar uma certa centralidade naquilo que a gente chamaria até da primeira dimensão dos direitos humanos. Um primeiro aspecto do direito de ser alguém, que seria aí os direitos associados à nossa liberdade. Viria uma segunda dimensão posteriormente, associada aos direitos de igualdade. Aí você fala assim, mas por que dimensão? Por que primeira, segunda? O contexto histórico associado a essas revoluções, e vamos situar isso, se a gente quiser, inclusive, né, na Europa e posteriormente também nos Estados Unidos da América do Norte, elas estão intimamente ligadas ao exercício da liberdade. A liberdade de ir e vir, a liberdade de participar politicamente de um Estado que até então era extremamente abusivo ou que sequer existia. E aí esses direitos associados à liberdade, e que a gente dimensiona como os nossos direitos políticos e civis, foram os primeiros a serem reconhecidos. Seja reconhecidos por outros seres humanos, seja reconhecidos pelo Estado, e seja reconhecidos por uma coisinha que é super importante, principalmente a partir do século XIX, que é a lei, a norma. Então eu tenho lá uma norma que vai dizer, olha, é preciso reconhecer a liberdade de outros indivíduos, as suas liberdades políticas, as suas liberdades civis. Só que de que adianta a gente ser livre e poder ir e vir, e poder nos expressar, se as condições básicas para a nossa existência nos são impedidas de acontecer, que são aqueles direitos associados à igualdade. Então vem um segundo momento, em que essas normas, o Estado e outros seres humanos passam a reconhecer os direitos de igualdade que estão associados
a essa segunda dimensão. E nisso a gente já está falando praticamente no século XX, numa Europa industrializada, onde aqueles seres humanos que então eram livres não conseguiam exercer essa liberdade sequer para comer. Então era preciso garantir aquilo que a gente chama de direitos sociais. Num terceiro momento, começa a se desenvolver uma ideia mais conectada à coletividade, aquilo que na segunda metade do século XX é chamado aí de direitos de terceira dimensão, e que a gente associa até a perspectiva da fraternidade lá atrás como fundamento filosófico na Revolução Francesa. E aí a gente, a partir daí, quanto mais direitos a gente vai identificando, mais dimensões vão surgindo. Só para a gente pensar hoje, em pleno século XXI, a gente está debatendo o direito universal à internet, coisa que nem sequer se pensava nos direitos de primeira e segunda dimensão. Então a gente vai galgando mais espaços em quarta, quinta dimensão, e tudo isso para quê? Dentro desse contexto histórico, para garantir ao ser humano dignidade de ser, né? Só que a gente não pode ter a ilusão de achar que isso foi dado para a gente, que foi simplesmente oferecido. Há várias perspectivas que fundamentam o reconhecimento desses direitos de primeira, segunda, terceira, quarta, e hoje a gente até diria de quinta dimensão, que estariam associados aí à paz, né? A gente pode romantizar esse processo todo e fundamentá-lo classicamente, entendendo que eles nos foram dados e que a gente reconhece que eles são importantes. A gente pode fazer uma crítica filosófica, entendendo que eles foram sendo concedidos pelo Estado e que, na verdade, a sociedade deveria ter conquistado muito mais. E a gente pode também fundamentar dizendo que a gente foi construindo isso historicamente e que isso demandou movimentos, isso demandou luta, isso demandou sangue. Vamos pensar, por exemplo, direitos aí associados à segunda dimensão, que estão ligados à igualdade, a própria igualdade de gênero, a defesa dos direitos políticos das mulheres, que seriam direitos de primeira dimensão, pensados depois associados a direitos de segunda dimensão. Isso tudo demandou sangue, precisou gente morrer, né, precisou de mobilização política para que esses direitos pudessem ser previstos em normas. Então, existe aí um campo de fundamentação que vai dizer assim, a integralidade desse ser humano precisa ser pensada em várias dimensões, e não adianta eu reconhecer um direito à liberdade se eu não estou tratando aquela pessoa com igualdade. Não adianta eu tratar um com igualdade e não ter essa dimensão destinada a todos os outros seres humanos. Não adianta eu não ser solidário ou não defender a paz. Então, toda essa fundamentação aí multidimensional fez com que a gente até tivesse uma classificaçãozinha, pensando nesses direitos aí multidimensionais. Então, os direitos civis e políticos ligados a todas as nossas liberdades são ainda chamados de direitos de primeira dimensão ou geração, e a gente pensa em relação a eles muito mais como uma garantia do cidadão em face do Estado. Então, o Estado se abstém de violar minha liberdade. Eu vou agir e basta que o Estado não interfira nisso. Numa segundo aspecto, os direitos econômicos, sociais e culturais que estão associados à igualdade e aos direitos de saúde, educação, previdência, lazer, trabalho, segurança, transporte, e todos esses direitos já não têm aquela dimensão negativa, Estado, não atrapalha que o direito é meu. É preciso uma intervenção para que ele seja viabilizado para a sociedade. Então, a gente acaba pensando esses direitos como direitos de status positivo, ele demanda uma ação do Estado, e isso vem normalmente por via de políticas públicas. Quando a gente fala de política de educação, quando a gente fala de uma política social de saúde, por exemplo, associada à vacinação, quando a gente fala de uma política de ações afirmativas para a igualdade de gênero, a gente está pensando a partir dos direitos de segunda dimensão. Na terceira dimensão, a gente situa majoritariamente aí o meio ambiente, e a democracia, informação, pluralismo na quarta dimensão, a paz na quinta. Hoje a gente tem
a defesa do direito à memória e à verdade, como a gente precisa se construir historicamente e reconhecer a nossa própria história para termos reconhecidas as diversas dos nossos direitos, né? E aí eu disse logo no início da minha fala que a gente começa a pontuar esses direitos como que antes e depois da Segunda Guerra Mundial. E por que isso? Porque a Segunda Guerra Mundial evidenciou para todo mundo ver coisas que o mundo até já fazia, mas que ficou numa dimensão e numa proporção gigantesca, que foi a negação humana. Vem aí uma ideia de dignidade que ela é um valor inato de qualquer ser humano. A gente poderia até buscar uma fundamentação filosófica nesse valor inato, muito antes da Segunda Guerra Mundial, na filosofia da antiguidade, nas teorias das virtudes, seja em Aristóteles ou outros filósofos, na dignidade kantiana, do valor intrínseco de cada ser humano. Mas de fato, com a Segunda Guerra Mundial, que é responsável pela negação do humano, por violações intergeracionais e pela legalização disso tudo na ação do Estado, que a gente passa, de fato, a ter um novo paradigma, uma nova referência, que é o valor universal de cada um, que deve ser previsto em normas, onde esses direitos são invioláveis, onde cada ser humano deve ter a sua autonomia respeitada e onde a dignidade deve ser garantida para cada ser humano. Quer dizer, não é uma questão aí de meritocracia ter direitos, mas basta ser humano para que você tenha a sua dignidade reconhecida. E isso veio com a Declaração Universal dos Direitos Humanos lá em 1945, que vai dizer que todo ser humano tem direito de igualdade e que a justiça deve ser garantida. E um fator importantíssimo naquele momento é o fato de que era importante colocar no papel. A gente precisa garantir segurança para que as pessoas possam, inclusive, exigir esses direitos. A gente diz que naquele momento estava no momento de reconhecimento formal. Quando a gente tem um reconhecimento formal de um direito, isso passa a ser tão importante para algumas pessoas que têm eles violados diariamente, porque pelo menos é o ponto de partida para exigi-los. E isso a Declaração Universal clama quando ela vai falar da importância dos tratados. Lá no artigo 1º da Declaração Universal de 48, que está associada, inclusive, à criação da ONU. A gente teve em 45, e o Brasil foi extremamente atuante em 45 para isso. A gente teve a Carta da ONU, que criou a Organização das Nações Unidas. E aí, em 1948, vem a Declaração Universal dos Direitos Humanos, instituída pela ONU, dizendo que todos os seres humanos nascem livres e iguais em dignidade e direitos. São dotados de razão e consciência e devem agir em relação uns aos outros com espírito de fraternidade. Esse primeiro artigo ele é muito emblemático, ele consegue trazer para dentro do seu texto as 3 dimensões de direitos fundamentais. E a gente pode analisar esse dispositivo com um olhar romantizado, partindo da ideia de que todo mundo já tem eles garantidos, como a gente pode observar o disposto aí e entender que devemos construir uma sociedade que garanta esses direitos. E reconhecer os direitos humanos, o seu processo de construção constante, de reafirmação diária, no cotidiano, e que tem a ver muito com aquilo que a Hannah Arendt colocava, que é o fato de que nós não podemos ser indiferentes à violação dos direitos de outros seres humanos. A gente não pode dar vazão à banalidade do mal, então a gente precisa ser sujeito ativo para garanti-los. Aquela Declaração Universal de 48, ela veio inicialmente pouco sendo cumprida, porque ela era vista como aquilo que a gente chama de soft law, era uma norma que não era vista como obrigatória. A ONU faz o que, então? Tendo isso em vista, ela desenvolve aquilo que nós denominamos de Carta Internacional de Direitos Humanos, que tem a declaração como uma das ferramentas, mas também tem 2 pactos, que é o Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos, elaborados em 1966, e que no Brasil só passa de fato a produzir efeitos na década de 90, e o Pacto Internacional dos Direitos Sociais, Econômicos e Culturais. Eles foram elaborados em 66, começaram a valer em 77, e o Brasil só passou a aplicá-los na década de 90.
Por que esses pactos são tão importantes? Porque a declaração, inicialmente, ela clamava um sujeito universal, como se eu, você e qualquer um que está ao nosso lado e cruzando com a nossa vida fosse absolutamente igual e merecesse o mesmo tratamento. Só que, na verdade, esse sujeito universal, ele carrega diferenças, ele tem uma série de vulnerabilidades e que demandam que a gente reflita de uma forma mais cuidadosa em relação a eles, até para garantia de direitos. E esses dois pactos, eles vêm na esteira de evidenciar um pouco, já dá início a uma necessidade de evidenciação de vulnerabilidades. O Pacto dos Direitos Civis e Políticos exalta direitos de liberdade, e o Pacto dos Direitos Sociais, Econômicos e Culturais exalta direitos associados à igualdade. Uma outra contribuição desses dois pactos é que, de fato, eles começam a oferecer ferramentas para que a gente possa revisar e fiscalizar o cumprimento destes direitos. Alguns pontos importantes de destaque desses dois documentos, né? O Pacto dos Direitos Civis e Políticos, ele garante a previsão e a proteção da liberdade de expressão e consciência. A gente tem o dever de respeitar a manifestação da liberdade de consciência dos outros seres humanos, inclusive crianças e adolescentes, não só como inclusive, como necessariamente. A gente tem que garantir a proibição da intolerância étnica ou racial. Tem que reconhecer minorias com relação à sua identidade cultural, religiosa, linguística, pensando em uma série de peculiaridades que o Brasil tem, em que ele reforça desigualdades no campo da cultura, da religião, ele reforça desigualdades de gênero. E aí esse Pacto dos Direitos Civis e Políticos, ele vem reforçar a necessidade da gente garantir isso, porque está associada à liberdade de outros seres humanos. A gente não pode primar pelo ódio nacional, racial ou religioso, pela discriminação, hostilidade ou violência, tantas práticas que ainda são comuns. E aí você pode pensar assim, mas todos esses direitos estão previstos nesse tratado desde a década de 70, reconhecidos no Brasil desde a década de 90, e o panorama atual da situação das coisas é de negação. Novamente, a gente reforça que estamos num processo de construção desses direitos fundamentais, e que aí, em seguida a esse pacto, a gente tem os direitos econômicos, sociais e culturais, e que trazem direitos que a gente necessariamente deveria estar usando agora nesse momento, inclusive de pandemia. Né? O acesso a recursos públicos para viabilizar direitos. Lembrem-se que eu falei que os direitos sociais do início do século XX, que os direitos econômicos, sociais e culturais exigem uma ação efetiva do Estado. Pois bem, sem dinheiro, sem recursos públicos, não tem como interferir nessa sociedade para garantir igualdade, melhores condições de trabalho, respeito à maternidade e à infância. Os índices de mortalidade infantil e de violação aos direitos da maternidade no Brasil são altíssimos. O Brasil já, inclusive, foi condenado nas Nações Unidas por conta disso. A garantia de previdência, de um envelhecimento saudável, alimentação, vestimenta, moradia, educação, a saúde, que a gente possa ter uma vida cultural e que a gente reconheça o progresso e a pesquisa científica, os avanços da pesquisa científica. Todo esse rol de direitos o Brasil não só reconhece, como ele transformou em norma, e são ferramentas importantíssimas para o nosso uso cotidiano. Né? Existem uma série de obrigações que o Estado brasileiro assumiu, inclusive a ONU tem produzido relatórios importantes, tanto a respeito dos direitos civis e políticos, quanto também em relação aos direitos econômicos, sociais e culturais, criando comitês. O Brasil ainda não reconhece alguns desses comitês, mas a gente reconhece algumas instituições no âmbito da ONU e da Organização dos Estados Americanos que recebem denúncias. E, ao mesmo tempo, esses pactos estabelecem tanto um dever para o Estado como para a sociedade para fazer cumprir esses direitos sociais, econômicos e culturais. Reconhecendo que os direitos sociais, econômicos e culturais e os civis e políticos ainda assim não evidenciam as nossas diferenças, é preciso entender que esse sistema tem criado, desde a década de 70, um sistema especializado de proteção, para que a gente possa identificar uma série
de violações. E aí, sujeitos e grupos delimitados por esse sistema. Então, a gente tem a Declaração da ONU de 48, os pactos de 1966, todos eles em conjuntos a gente denomina de Carta Internacional dos Direitos Humanos. Só que ainda assim, têm sido celebradas uma série de outras convenções e tratados internacionais para reconhecer essas peculiaridades de sujeitos e grupos delimitados. O enfrentamento ao genocídio generalizado, a proteção de refugiados, a questão racial, a questão de gênero, infância, tortura, os direitos da pessoa com deficiência, os direitos da comunidade LGBTQI+, entre outros. Então, quer dizer, além dessa Carta Internacional de Direitos Humanos, nós temos, por exemplo, a Convenção Internacional para a Eliminação de todas as formas de violência e discriminação racial, para a eliminação de todas as formas de violência contra a mulher. A Convenção dos Direitos da Criança de 1989, que hoje é uma das convenções mais assinadas, mais de 189 países já assinaram essa convenção. Tudo isso pensando que existem sujeitos e grupos delimitados para a garantia desse sistema. E aí, de um lado, como eu mencionei há pouco, em todos aqueles dispositivos, a gente tem uma série de tratados que estão no âmbito daquilo que a gente denomina de sistema global, Declaração Universal, Pactos de 66, e essas convenções especializadas, por exemplo, a Convenção CEDAW, que é dos direitos da mulher. E, de outro lado, nós, enquanto Estado, Brasil, ele também faz parte de um sistema regional que é o da OEA. E essa ideia da ONU se reproduz no sistema da OEA também, com a Declaração Interamericana de Direitos Humanos, que é o Pacto de São José da Costa Rica, e o Protocolo de São Salvador. A Declaração Americana trabalha os direitos civis e políticos, e o Protocolo de São Salvador, os direitos econômicos, sociais e culturais. E há algumas convenções especializadas, por exemplo, a de Belém do Pará, que trata dos direitos da mulher. E aí você pode pensar, mas são dois sistemas que são pensados em conjunto. E o regional traz peculiaridades que são associadas à América e à América Latina em especial. Dentre eles, por exemplo, os dados altíssimos de violência doméstica contra a mulher, coisa que na Convenção do CEDAW é muito mais ampla, né? E aí, pensando assim, você fala, mas quais são os desdobramentos disso no Brasil? Os direitos humanos no Brasil são consagrados na nossa Constituição Federal. E a gente já tem logo no primeiro artigo da nossa Constituição aquilo que é para ser um mantra mesmo da nossa prática cotidiana. Os nossos fundamentos, e dentre eles a cidadania, e dentre eles a dignidade, o pluralismo. Não dá para imaginar uma educação se essa educação não for plural, na medida em que isso é um fundamento da República, em que seja uma educação que não garanta o acesso à cidadania, porque isso é fundamento da República. E a base dos direitos humanos está aqui, reforçada também no artigo 3º, que fala dos objetivos da nossa República, em construir uma sociedade livre, justa e solidária, em garantir o desenvolvimento nacional, reduzir desigualdades e promover o bem de todos sem qualquer discriminação. E aí você fala, mas cadê os direitos fundamentais? Eles vêm esparramados em toda a Constituição Federal. O Supremo Tribunal Federal, que é o órgão judiciário que toma as decisões em relação à aplicação do direito no Brasil, já disse que independe da localização. Mas a gente tem, a partir do artigo 5º, os direitos civis e políticos se estendendo até o artigo 14, e o artigo 6º falando dos direitos sociais, e depois se desdobrando lá no final da Constituição, com um capítulo reservado para cada um dos direitos sociais, dentre eles o direito à educação. Estas aqui são, né, algumas considerações gerais que a gente pode fazer em torno dessa noção geral aí de direitos humanos, para a gente poder entrar na perspectiva de educação em direitos humanos.
A gente ouvindo a Ana Paula, né, talvez quem seja professor fique se perguntando, mas o que tudo isso tem a ver com educação, né? A gente está falando de direito, de norma, de constituição, qual a interface dos direitos humanos com a educação? Né? Não sei se vocês já perceberam que no Brasil, na maioria das vezes, quando a gente fala de direitos humanos, a gente está falando de violação, né? Então, é algum direito humano que foi desrespeitado. E como é que a gente trabalha para não falar só de reparação dos direitos violados? Então, a educação, ela desponta como um caminho promissor para que a gente consiga educar as pessoas para que elas comunguem valores e respeitos, né, a esses direitos. Então, tudo isso que a Ana traz tem uma base ética por trás, que é o reconhecimento da igualdade, o reconhecimento da liberdade, a questão da solidariedade, né? A gente tem que ser solidário na sociedade. Né? Então, esses são valores que a gente tem que trabalhar. E a educação é uma via importante. Por quê? Porque a gente pode formar as novas gerações a partir dessa visão de mundo, uma visão dos direitos humanos. Então, estrategicamente, né, se a gente quer um país que respeite e promova os direitos humanos, né, se a gente quer sair desse ciclo de violação, a gente precisa da educação como uma via estratégica. E nós, professores, a gente tem um papel importantíssimo nas nossas salas de aula. Né? Eu vou compartilhar com vocês uma apresentação de slide também, para trazer alguns pontos importantes para a gente refletir sobre, afinal, de que educação a gente está falando quando a gente pensa nos direitos humanos. Né? Qual é o caminho, qual é o sentido dessa educação? Está dando para ver, Ana? Tá, sim. Então tá bom. Então vamos lá. Eu vou trazer primeiro uma reflexão sobre a questão de direitos humanos e humanização. Né? A educação, ela tem uma tarefa, que é a tarefa de humanizar as pessoas. Né? Então, não é porque a gente nasce biologicamente humano, né, que a gente está humanizado. Então, o educar implica um ideal de vida. Né? Quando a gente educa, a gente tem um projeto. Que sociedade a gente quer? A gente vai educar a partir de quais valores? Né? Qual é o caminho que a gente vai percorrer? Então, essa é uma dimensão ética da educação. Quais são os valores que definem a nossa humanidade? Que cidadão a gente quer formar? Né? Quais valores a gente tem que utilizar e fazer valer dentro da escola, no ambiente escolar? Né? Então, são perguntas que estão permeando o nosso cotidiano de professor o tempo inteiro. Eu trouxe um texto que foi encontrado após a Segunda Guerra Mundial num campo de concentração nazista. Eu só vou pedir para a Ana desligar o microfone dela, porque eu acho que está dando retorno aqui para mim. O texto dizia assim: prezado professor, sou sobrevivente de um campo de concentração. Meus olhos viram o que nenhum homem deveria ver. Câmaras de gás construídas por engenheiros formados. Crianças envenenadas por médicos diplomados. Recém-nascidos mortos por enfermeiras treinadas. Mulheres e bebês fuzilados e queimados por graduados de colégios e universidades. Assim, tenho minhas suspeitas sobre a educação. Meu pedido é: ajude seus alunos a tornarem-se humanos. Seus esforços nunca deverão produzir monstros treinados ou psicopatas hábeis. Ler, escrever e saber aritmética só são importantes se fizerem nossas crianças mais humanas. É um texto que mexe com a gente, que é professor. Né? Afinal, a gente pode ensinar saberes técnicos, eles podem ser excelentes em história, geografia, português, matemática, mas e o processo de humanização? Dominar conteúdo, ser um médico super capaz, né? A gente sabe que o vestibular de medicina é dificílimo, né? Então, esses conteúdos que a gente trabalha na escola não quer dizer que a gente está formando eticamente os nossos alunos. Né? Se a gente tem que fazer a transmissão desses conteúdos todos, que nós, sociedade, elegemos como importantes para a formação dos alunos, a gente tem que se preocupar com isso que essa carta aponta. Qual é a dimensão ética que a gente tem trabalhado nas escolas e nas universidades? A gente está formando para humanizar? Né? A gente está formando pessoas sensíveis? Né? Como é que pessoas que passaram por processos formais de educação foram capazes dessas atrocidades
que aconteceram na Segunda Guerra Mundial. Então, qual é o sentido da formação? E esse processo de formação humana, né, a gente tem como base a incompletude humana, o inacabamento humano. A gente nasce inacabado enquanto espécie. A gente não nasce pronto e acabado como as espécies animais que já têm seu instinto e sabem como agir. O ser humano o tempo inteiro se pergunta que mundo eu quero, o que é certo, o que é errado. Então, a gente está numa dimensão ética. Né? Quais são os valores que guiam nossa vida? O que a gente quer enquanto sociedade? Né? Então, quando a gente nasce, a gente biologicamente é humano. Mas o comportamento que é desejado, que é esperado numa sociedade, ele não nasce com a gente. Isso vai sendo desenvolvido durante os nossos processos de educação, que não se dão só na escola, né? Se dão na sociedade, se dão na família, em todas as instituições que a gente faz parte. Mas a escola responde por uma parcela muito importante. Né? Por quê? Porque a escola é uma instituição que tem por função educar. Né? Então, todas as expectativas de educação, ou grande parte das expectativas educacionais, recaem sobre a escola. E quando recai sobre a escola, a gente tem que se perguntar qual é o sentido da formação que a gente está dando para esses alunos. Só ensinar conteúdo basta? Né? A gente está humanizando esses seres humanos? A gente está pensando para que sentido, qual é o sentido daquilo que a gente ensina? Não só dos conteúdos, mas das atitudes que a gente tem em sala de aula, das maneiras como os alunos se relacionam entre si, como a gente se relaciona com os nossos alunos, há valores éticos por trás de tudo isso. E tudo isso está formando esses meninos e meninas que estão na escola. Então, a gente tem que se questionar. Né? E essas ações, elas têm que ser intencionalmente desenvolvidas. Eu tenho o tempo inteiro me questionar, será que o que eu estou transmitindo enquanto valor aqui com essas ações são os valores desejados socialmente? Né? Será que quando a gente fecha os olhos para quando um aluno ofende o outro com xingamentos racistas, esse é um sentido desejado? Né? Então, a gente precisa olhar para essas relações que acontecem na escola o tempo inteiro, porque há valores por trás. Né? São valores humanos que a gente está deixando que floresçam na escola? Porque só a aprendizagem, né, é que nos torna capazes de viver numa sociedade da maneira como a gente idealiza, né, com respeito, aí no caso que a gente está propondo, é uma sociedade que respeite os direitos humanos. Né? Então, a educação é vista muito mais do que uma formação técnica para o trabalho, mas como um processo de humanização. É um se tornar humano, né? E esse tornar-se humano, ele não se dá isolado. Paulo Freire fala, a gente se torna humano num processo de conscientização do ser humano no mundo. A gente está inserido numa realidade social, numa realidade que a gente pode e deve, né, não só nos adequarmos à realidade, mas a gente fazer parte da realidade no sentido de transformar. Então, muitas vezes os professores dizem assim, eu estou formando para ele se adequar à sociedade. Se adequar à sociedade ou entrar nessa sociedade para poder transformar? É aceitar as violações de direito, as desigualdades, as violências que estão aí, ou é enxergar, ser crítico e poder atuar na transformação? A proposta de educação em direitos humanos vai nesse segundo sentido, é atuar na transformação. Não é legitimar e se adequar ao mundo que está aí. É a gente tentar transformar essas relações, que são relações que violam os direitos humanos, que desrespeitam a dignidade humana, né, que são de desigualdade e de violência no nosso cotidiano. Portanto, né, pensa-se um processo de educação em direitos humanos como uma via, né, como eu falei no início da apresentação, uma via potencialmente favorável para que você consiga formar pessoas com essa lente dos direitos humanos. Para que tudo isso que a gente discutiu enquanto fundamento dos direitos humanos exista de fato nas nossas relações. Não é só uma questão de norma, de lei, né? Tem um aspecto de valor, porque não adianta dizer que somos todos iguais. Eu preciso de fato acreditar que somos iguais, que por mais diferente que o outro seja de mim, ele é igual em dignidade. Como a Ana disse, direitos humanos não é uma questão meritocrática, eu não preciso merecer direitos. Eu tenho os direitos por ser humano, mesmo que essa pessoa seja totalmente diferente de mim.
E às vezes essa questão ela é muito complicada, pois você nega o direito do outro, ele é tão diferente e contraria tanto alguns valores pessoais seus, que você quer negar o direito do outro. E a gente precisa reconhecer que o outro é tão gente quanto eu. Ninguém é melhor do que ninguém. Então, nesse sentido, o Brasil, né, tem um histórico aí da educação de direitos humanos que é formalizado, né, entre 2003 e 2006 com o Plano Nacional de Educação em Direitos Humanos. Né? Esse é um documento importantíssimo, né, porque ele firma o compromisso do Estado com a EDH, com a Educação em Direitos Humanos, enquanto uma política pública. Então, o Estado brasileiro adota a educação em direitos humanos como uma política pública. Em 2010, a gente tem o Programa Nacional de Direitos Humanos 3, o PNDH 3. E esse programa, ele é extremamente detalhado, eu aconselho vocês a lerem, né, porque ele traz ali quem são os responsáveis, quais são as ações com todos os responsáveis implicados ali. Então, é um programa muito bem construído. E esse programa ele tem um eixo que é dedicado à educação e cultura em direitos humanos. E em 2012, a gente tem uma resolução do Conselho Nacional de Educação, via Conselho Pleno, que estabelece as diretrizes nacionais para a educação em direitos humanos. Vindo do Conselho Pleno, significa que ela vem da Câmara de Educação Básica e da Câmara de Ensino Superior. Ou seja, vale para toda a educação, da educação infantil à pós-graduação, para todos os níveis e modalidades de ensino. Né? Então, as diretrizes são um passo decisivo. Vocês veem, em 2003, 2006, a gente tem o Plano Nacional que firma o compromisso do Brasil, né? Com a educação em direitos humanos. E em 2012, as diretrizes, elas tornam obrigatórias, né? Porque a diretriz não tem o peso de lei, mas tem um caráter mandatório, né? Então, os sistemas de ensino são, desde então, obrigados a ter a educação em direitos humanos. Né? As universidades têm que incorporar isso na formação inicial, as escolas têm que levar isso para dentro do currículo, né? E os professores que já são formados, eles precisam de uma formação em serviço, né? Porque a formação inicial, ok. Então, por exemplo, sou professora do curso de pedagogia, né? Os alunos têm educação em direitos humanos como uma disciplina obrigatória. Então, quem está se formando já teve isso na universidade. Mas quem se formou antes, né, não teve. Então, são necessários cursos para os professores saberem o que é e poderem trabalhar com a educação em direitos humanos nos currículos. Como é que a educação em direitos humanos está definida nesses documentos? É um processo. Né? Então, se é um processo, não é algo pontual, não basta dar uma aula sobre direitos humanos, não basta eu fazer um evento sobre direitos humanos. O processo é algo que se estende e é contínuo, é o tempo inteiro em todas as relações. É multidimensional, então não está só na dimensão do campo epistemológico da construção do conhecimento e do saber, está no campo das relações interpessoais, dos valores que guiam as ações na escola. Né? Então, você quer uma educação que seja contínua, presente em todos os momentos desse processo de aprendizagem. A IDH, portanto, não é um tema que a gente vai tratar na escola, é um modo de vida, porque tem que orientar toda a convivência escolar. Veja bem, não adianta eu falar em direito à expressão, respeito ao outro, né? Por exemplo, todas as liberdades e os direitos de primeira dimensão, de primeira geração que a Ana Paula apresentou. Não adianta só eu falar. Os alunos têm que ter direito à expressão, né? Eles têm que ser respeitados, na sua opinião, claro que respeitando os outros e sem violência, mas tem que ter espaço. Não adianta só eu falar para o meu aluno, ele tem que vivenciar. Né? Não adianta eu falar em dignidade humana, quando muitas vezes os alunos não têm água encanada e não têm papel higiênico no banheiro. Como é que eu vou falar de direitos humanos e falar de dignidade humana se o ambiente escolar não promove direitos? Então, não se trata só de conhecimentos a serem transmitidos, mas da vivência de direitos na escola. Direito de participação e organização. Os alunos se organizam? Eles conseguem reivindicar? E veja bem, a gente tem um direito, né, torna o objeto desse direito exigível. Então, toda vez que a gente tem um direito reconhecido, eu posso exigir aquilo.
Por que eu posso exigir uma escola para o meu filho? Ah, não tem vaga na creche. Não, mas eu posso exigir, porque é um direito, né? É um direito reconhecido. Mas eu só vou exigir se eu conhecer esses direitos. Então, a gente deve se perguntar, né? Que espaço a questão dos direitos tem nas nossas escolas? Que cidadãos a gente está formando? A gente está formando cidadãos que são conscientes dos seus direitos e que vão poder reivindicar? A quem interessa que as pessoas não conheçam seus direitos? Interessa alguém? Muito provavelmente. Porque se eu não conheço, eu não reivindico. Então, os alunos têm que aprender, né, a se organizarem, eles têm que conhecer os direitos deles, porque depois, que cidadão vai ser esse? Né? Eu preciso cobrar o meu direito. Né? Como a Ana colocou, tudo cabe nos direitos humanos. Né? Todas aquelas gerações de direitos, a gente tem direitos ambientais, os direitos econômicos, sociais e culturais, a gente tem que exigir isso. Né? Então, a gente conhecer os direitos, né, nos empodera, porque isso se torna algo consciente. Né? A gente se entende enquanto um sujeito de direitos. E isso tem que estar na formação do nosso aluno. Né? A formação para a cidadania pressupõe esse conhecimento dos direitos. E em que momento está presente, não só em conteúdos que a gente ensina, mas na própria organização do ambiente escolar. Os alunos estão tendo seus direitos respeitados, eles estão sendo incentivados a se organizarem em grêmios. E, nesse sentido, eu estou falando de mecanismos democráticos, porque você não consegue pensar em direitos humanos fora de um ambiente democrático. E ambiente democrático não entendido como a maioria, né? Porque senão é a ditadura da maioria. Obviamente que existe um papel da maioria aí em algumas escolhas dos processos democráticos, mas a gente tem que respeitar o direito das minorias, respeitar o direito de todo mundo. Então, esses processos democráticos, eles têm que ser vivenciados em sala de aula, né? Em todos os momentos, até na aula que eu dou. Não adianta eu dar uma aula sobre democracia e não permitir que o aluno faça uma pergunta durante a aula. Então, se trata também das nossas atitudes, né? Dos conteúdos, obviamente, mas das atitudes que a gente tem e da maneira como a escola se organiza. Bom, como é que eu desenvolvo a educação em direitos humanos? A educação em direitos humanos, ela tem 3 dimensões, né? Conhecimentos e informações sobre os direitos humanos, eu preciso conhecer. Então, por exemplo, toda a apresentação da Ana Paula, ela traz esses conhecimentos e informações sobre direitos humanos. Os nossos alunos têm que conhecer isso. Né? Valores. Construir valor é algo mais complicado. Não é porque você vai falar para o seu aluno, olha, a liberdade e a igualdade são importantes, que ele vai sair da aula valorizando a liberdade e a igualdade. Né? Numa perspectiva de desenvolvimento moral construtivista, a gente vai entender que os valores, eles são construídos a partir daquilo que a gente vivencia. Então, o diálogo é importante? Eu vou aprender a valorizar o diálogo se eu participar de ações e de momentos onde o diálogo seja utilizado. Eu não valorizo uma coisa que eu não conheço. Eu aprendo a valorizar a democracia se eu vivenciei a democracia. A gente não valoriza porque alguém falou. Valor é tudo aquilo que é importante para a gente. Algo só se torna importante se eu vivenciei aquilo, não porque alguém disse. E a questão da prática é saber como reivindicar. O quanto nós sabemos sobre reivindicar nossos direitos. Como é que a gente se organiza? Quantas vezes a gente tem direitos violados e a gente não sabe o que fazer? Para quem eu reclamo? Onde eu vou? Onde eu denuncio? A gente precisa saber o que fazer. E, ao mesmo tempo, a gente tem que desenvolver algumas competências, né? No sentido, eu preciso saber me expressar, eu preciso saber organizar o grupo. Então, isso é importante também. Portanto, a gente não pode ficar só na questão de transmissão de informações. Eu tenho que estar atenta a todos esses outros momentos que acontecem na escola e que fazem parte da formação dos nossos alunos. Então, um dos maiores desafios que a gente tem é esse ambiente educacional que promova direitos, onde os alunos consigam, no cotidiano, vivenciarem esses direitos. Em relação ao conhecimento, quando a gente está trabalhando com direitos humanos, isso pressupõe algumas metodologias que favoreçam uma aprendizagem significativa. Ou seja, a gente não está falando de uma educação memorística, né? A gente está falando de uma educação onde o aluno se questione,
onde ele olhe para a realidade, onde ele problematize, onde ele tenha que pensar, onde ele tenha que se posicionar sobre o assunto, né? Então, não é uma educação passiva. Pressupõe a interdisciplinaridade. Pense nos temas que são relativos aos direitos humanos, né? A Ana trouxe vários ali, né? Então, por exemplo, questões de gênero, questão étnico-racial, laicidade e respeito à diversidade religiosa. São todos temas que são transversais e que eu preciso do conhecimento de várias disciplinas para abordar. Não dá para abordar só em língua portuguesa ou só em sociologia. A gente precisa do conhecimento de outras disciplinas que vão contribuir para eu entender a complexidade desse tema, né? E são temas que são transversais, né? Muito rapidamente, um tema transversal é um tema atual, é um tema que a gente precisa trabalhar, porque faz parte da formação para a cidadania, né? É um tema que envolve a questão ética, a questão de valores, e é um tema que pressupõe a mudança de comportamento, né? Os temas transversais têm em comum essas características. Bom, então quais são os conteúdos que a gente trabalha dentro da educação em direitos humanos na sala de aula? A Ana falou da Corte Interamericana de Direitos Humanos, a gente tem também o Instituto Interamericano de Direitos Humanos, né? E eles fazem relatórios, né, sobre a América Latina e o Caribe, e eles têm relatórios que vão focar a questão da educação. E num desses relatórios, eles estabeleceram 3 níveis de conteúdos para a gente trabalhar os direitos humanos: max, o intermediário e o mínimo, né? E todos esses níveis, né, eles têm que ser discutidos a partir de pontos de vista éticos, críticos e políticos. Os maxi conteúdos são as grandes categorias de componentes que integram os direitos humanos. Então, por exemplo, a apresentação inicial da Ana Paula apresenta vários pontos que se relacionam com maxi conteúdos, né? A questão da história dos direitos humanos, da democracia, dos valores, dos pactos, né? Então, os maxi-conteúdos se relacionam com esses pontos. Dentro dos maxi-conteúdos, a gente vai trabalhar informação e conhecimento, né? Aí as categorias de análise, os princípios, né? A história dos direitos humanos, a origem, a evolução, as normas, quais são os instrumentos normativos dos direitos humanos, as instituições que protegem os direitos humanos. Dentro da dimensão ética de valores, a gente vai trabalhar com valores que têm a ver com a dignidade, com a integralidade, com a identidade, com a liberdade, a justiça e a equidade, a igualdade e não discriminação, solidariedade e cooperação, participação, o pluralismo, o desenvolvimento humano, a paz e a segurança. Em relação às ações, desenvolver nos alunos o pensamento crítico, uma comunicação e uma argumentação eficaz e a participação e o trabalho cooperativo. Então, os nossos alunos, eles têm que conseguir se posicionar criticamente. Por isso que aí a gente tem que pensar, bom, qual metodologia favorece um pensamento crítico? O que eu vou utilizar? Qual estratégia? Por exemplo, debate, pode ser, né, trabalhar com projeto também, né? Então, eu tenho que pensar em caminhos que favoreçam esse pensamento crítico. A questão da comunicação e argumentação. Eu tenho que saber argumentar, expor um ponto de vista, né? E o trabalho cooperativo e a participação, né, que são aquelas questões de democracia. A gente tem que saber se organizar, saber onde reivindicar. O Instituto Interamericano, nessa análise que ele fez, ele foi detalhando nesse relatório quais são os conteúdos que a gente pode abordar. Eu não vou ler todos, depois a gente disponibiliza os slides, né? Mas, por exemplo, conceito de direitos humanos, definição dos direitos humanos, características, a questão de preconceitos e estereótipos, diferentes tipos de discriminação por sexo e idade, a história dos direitos humanos, aí trazer a ONU, a Declaração Universal, a Convenção sobre os Direitos das Crianças, trazer a questão de democracia, os direitos humanos na Constituição Política do país. Vocês podem perceber que muitos desses pontos que eu estou trazendo aqui, a Ana Paula apresentou no início da nossa aula.
Os conteúdos também, eles têm que incorporar as questões de cidadania, de direitos coletivos, a classificação dos direitos, né? Direitos civis, políticos, direitos econômicos, sociais e culturais. Enfim, depois a gente pode compartilhar os slides. Os conteúdos intermediários seriam os conteúdos que são mais particulares, né? Porque vocês vejam, no maxi conteúdo a gente está trabalhando com categorias macro, né, gerais, com conceitos. Aqui, nos intermediários, é o que vai dar sentido a esses conceitos, né? Então, eu vou trabalhar com temas mais específicos. Por exemplo, a questão de gênero, a questão de liberdade de expressão, a questão da discriminação e do preconceito. Então, são temas mais específicos que a gente incorpora nos conteúdos intermediários. E os mini conteúdos dizem respeito ao nacional e local. Então, por exemplo, a gente pegar um caso concreto, né, de uma desigualdade de gênero ou de alguma discriminação racial para discutir com os alunos, né? Então, nesse nível de mini conteúdos, a gente está levando em conta o contexto, né, o contexto local. E isso faz com que os direitos humanos se aproximem da nossa realidade. Por quê? Porque os direitos humanos não são abstrações, né? Muitas vezes as pessoas falam, é lindo, né, mas está só lá no direito. Não, a gente tem que trazer isso para a realidade. Né? Olhar para a realidade e ver em que aspecto do nosso dia a dia os direitos humanos estão presentes. Né? Porque não são os 30 artigos da declaração, eles estão presentes no nosso dia a dia, na nossa relação com o outro. Né? Quando eu me recuso a pagar os direitos trabalhistas da empregada, eu estou violando direitos. Né? Quando eu digo assim, não, para a empregada eu não vou pagar, porque eu não posso pagar direito trabalhista para ela. Eu estou dizendo que eu sou merecedor de 13º, de descanso semanal remunerado, de FGTS, mas a minha empregada não é. Então, de alguma maneira, eu não estou atuando num princípio de igualdade. Eu me coloco numa posição onde eu mereço que ela não. Então, a gente também desrespeita direitos humanos nas nossas relações cotidianas. Quando a gente vê um aluno ofendendo o outro, e não se posiciona, não só no sentido de trazer alguma sanção para esse aluno, mas de trazer isso para reflexão. São esses fatos que a gente tem que questionar, e tem que mostrar, olha, ele é tão gente quanto você. Então, trazer os direitos humanos como pauta para a gente enxergar essas relações que permeiam o cotidiano escolar. A questão da transversalidade, a gente pode propor para os alunos debates que envolvam toda a comunidade, data significativa, né? Geralmente, a gente em escola tem que trabalhar dia de tudo, né? Então, se eu tenho que trabalhar dia do índio, não é para sair pintando criancinha e trabalhar o índio de uma maneira caricata, mas vamos trazer uma reflexão sobre o que é a questão indígena hoje, né? O que aconteceu, o desrespeito e a violação dos direitos aos povos originários. Né? Então, por exemplo, o Dia da Mulher, vamos discutir a questão da mulher no Brasil. Dia da Criança, a questão da criança, o trabalho infantil é um problema, o abuso sexual de crianças é outro problema. Então, utilizar essas datas para trazer uma reflexão crítica com os nossos alunos. Né? Cine debate é sempre muito interessante a gente trazer filmes para serem discutidos à luz dos direitos humanos. Então, a gente assiste o filme e vamos problematizar a partir dos direitos humanos. Campanhas e ações, né? Agora tem acontecido muitas campanhas por conta da pandemia, né? Então, direito à alimentação saudável, a questão de segurança alimentar, né? Direito ao lazer também, né? As pessoas têm direito ao lazer, à cultura. Então, vamos fazer campanhas. Fazer filmagens com os alunos sempre dá muito certo. Filmar o cotidiano para poder pensar os direitos humanos a partir disso. Posição de fotos, de desenhos na escola para envolver alunos de todas as turmas. Organização de atividades que valorizem a diversidade cultural, racial, religiosa do nosso país. A gente tem que entender que o diverso não é nem melhor e nem pior, ele é diferente. Né? Porque muitas vezes a gente acaba valorando e achando que o diferente é pior. Né? O bom é o que a gente pensa, é a nossa cultura. Né? A gente tem um olhar etnocêntrico, a gente parte do nosso e acha que do outro não serve. Né? E a questão não é valorar achando melhor ou pior, mas é entender que é uma outra forma. Né? E também envolver a comunidade.
né, nessa questão de direitos, para a gente fazer um debate abrindo para a comunidade toda. Então, a gente tem vários caminhos nessa questão transversal. A questão da cidadania, né, é importante nessa convivência dentro da escola, pensando numa vida social e política, né, porque essa questão da cidadania implica nos estudantes terem espaço, onde eles possam ter relações dialógicas e possam participar de reflexões, de discussões, de elaboração conjunta de normas, né? Geralmente as normas da escola, poucas vezes são discutidas com os alunos, elas são apresentadas, né? Para os pequenos são os combinados, só que ninguém combinou com eles, já veio tudo pronto, né? Então, precisa ouvir os alunos, né? Na hora de elaborar a norma. Quando a gente se sente parte, né? Quando a gente participa da elaboração de normas, a capacidade ou a probabilidade de respeitá-las é maior. Pensar nesse esforço de cidadania é um esforço coletivo, envolve a todos da escola, né? Discutir os direitos e as responsabilidades dos estudantes, né, de maneira conjunta, discutir o ECA, né, quais são os direitos de criança e adolescente. Tem uma lei, né, que fala que a gente tem que trabalhar o ECA nas escolas, porque as crianças e adolescentes têm que conhecer seus direitos, né? A Ana falou, né, a gente tem que dar voz às crianças e aos adolescentes também. E o papel ativo de todas as pessoas na comunidade, né? Então, são alguns processos importantes para a gente trazer para dentro das escolas, né? E, por fim, né, a gente tem que pensar que os direitos humanos, eles estão falando de relacionamentos, das relações que envolvem pessoas e instituições, grupos, as pessoas com o Estado, né? Então, eles não são só leis, né? Eles são culturais, eles são históricos, eles são sociais, eles são políticos, e eles estão no nosso dia a dia, né? A gente tem que, um exercício interessante, né? Pensar e refletir em quais momentos dos nossos dias ali a gente está tendo direito violado ou direito respeitado, né? Quais dos nossos direitos estão sendo violados ou não, né? A Ana Paula começou a fala dela trazendo isso, né? Dos direitos que ela teve ali respeitados no vida dela, né? Então, eu não estou falando só de transmissão de informação, né? Eu estou falando de muito mais. Eu estou olhando para a realidade de uma maneira crítica, né? E os direitos humanos, eles são dinâmicos, eles estão em constante discussão. Então, a Ana trouxe a DUD, né, a Declaração Universal dos Direitos Humanos de 48, mas depois disso ela foi pontuando, né, os tratados que vieram depois, né, falando de direito de mulher, de direito da criança, direito dos povos originários, direito à educação, enfim, são várias outras cartas da ONU aí, tratados, enfim, que vão abordar os direitos, especificando esses sujeitos de direitos, né? Então, a gente está sempre falando de contextos reais e não de abstração, né? E esse é um ponto importante, então, quando a gente vai trabalhar com os alunos nas escolas. Então, de maneira geral, né, o que a gente pode trazer para vocês aí é que os direitos humanos se apresentam como uma via importante, né, por meio da qual a gente pode formar as pessoas enquanto sujeitos de direitos, né, mas isso depende de uma ação intencional e passa muito pelo nosso papel de professor, né, e da gente pensar por que os direitos não estão na escola. Que a gente está formando para a cidadania, a quem interessa esse obscurantismo em relação ao conhecimento dos nossos direitos e o preconceito que existe em relação aos direitos humanos. Então, depende de cada um de nós. Eu acho que era isso. Não sei se a Ana quer falar alguma coisa para a gente encerrar. Acho que é isso mesmo que a Ana pontuou, e fecha pensando no conhecimento que a gente tem que ter a respeito dos direitos humanos e os modos como a gente vai utilizar não só esse conhecimento e ter realidade também, né? Então tem essa dimensão epistemológica que você mencionou, mas essa ativa ética, e a partir daí como a gente vai fazer valer os direitos dessas pessoas também que estão envolvidas com a gente e conectadas nesse processo de formação para a cidadania. É isso. Então, a gente agradece, né? Espero que possamos ter contribuído de alguma maneira aí
para a formação das nossas crianças e adolescentes. Obrigada. Finalizando o nosso ATPC de hoje, quero mais uma vez agradecer às duas professoras, Ana Paula e Ana Maria Klein, por ter aceitado ao convite de vir aqui partilhar conosco um pouquinho de sua sabedoria sobre este assunto, os direitos humanos e a educação em direitos humanos. E que com certeza as suas falas contribuiu e contribuirá em muito para o entendimento e para a prática dos nossos professores sobre a educação em direitos humanos no ambiente escolar, especialmente em sala de aula. Então, muito obrigado às professoras. Quero agradecer também a todos vocês, professores e professoras, que nos acompanharam nesse ATPC no dia de hoje. Então, obrigado pela presença, um bom trabalho ao longo da semana. E deixo agora, então, aquele tempo que nós falamos no início do nosso ATPC para responder aí ao formulário da lista de presença. Um abraço a todos.